Muito bem, tema número 3, gasto abaixo. Olha ele aí, professor Cláudio Fernando, grande abraço. Nosso diretor aqui da TV. Prefeitura de Cubatão deixou de aplicar 72 milhões na saúde de 2017 a 2019. O gasto com a função saúde da Prefeitura de Cubatão apresentou redução entre o previsto e o realizado de 72 milhões entre 2017 a 2019. Este valor representa quase 38% do valor gasto ou mais de 90% do total com assistência ambulatorial e hospitalar realizado de 2019. Em 2019 também, o corte se concentrou na atenção básica, especialmente dos atendimentos em postos de saúde, em 15,6 milhões e já para assistência ambulatorial e hospitalar recebeu mais de 6,45 milhões. E aí, Richard, quanto o tempo? Boa noite. Vamos lá, Adalberto. Bem, aí eu tenho que conversar com os meus amigos de Cubatão, dessa vez como membro do Podemos em Cubatão, como pré-candidato e como técnico, servidor aposentado que acompanha a situação em Cubatão. Também como partícipe de um grupo que foi formado em Cubatão, que tem o nome de Por Amor a Cubatão, e quer ver Cubatão numa situação diferente da situação presente. Não me espanta esse tipo de notícia aqui, mas eu gostaria de lembrar, aqui nós estamos falando em 72 milhões, que os estudos mostram que para cada real aplicado nas ações de prevenção na saúde, na atenção básica, economiza-se R$ 4 vezes mais na ponta do sistema. Não é à toa que a situação e os números do problema da Covid em Cubatão são completamente diferenciados de todos os outros municípios da Baixada, apesar de que Cubatão tem cerca de 130 mil habitantes. É interessante a gente ver esse problema em Cubatão, porque não é falta de estrutura. Sabia, Cubatão tem 18 unidades básicas de saúde, 18 unidades básicas de saúde, entre outros equipamentos existentes lá, 18 unidades básicas de saúde. Isso dá uma média de 7 mil, de atendimento em cada uma delas, para 7.222 pessoas. Considerem agora que o Ministério da Saúde preconiza que uma unidade básica de saúde deve atender até 18 mil habitantes. Portanto, o número de unidades básicas de saúde existente em Cubatão daria para atender, dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde, 2,5 vezes mais do que a população que está atrelada àquela unidade. E aí, você soma isso um PS Central, que não é pequeno, uma das maiores UPAs da Baixada Santista, um hospital que já teve 125 leitos SUS e que foi agora tratado de uma maneira que ficou com 50 leitos SUS apenas, e o restante é para atendimento de convênios. Então, nós temos uma condição de saúde onde também é necessário atrelar isso à falta de atenção com os servidores da saúde, salários muito baixos não servindo de atração para os médicos. Então, mesmo os equipamentos existentes, não há pessoal na quantidade adequada para atender aos munícipes. E essas mazelas não me surpreendem, porque eu fiz questão de tirar hoje aqui, antes de vir para cá, um documento na internet que qualquer cidadão pode acessar. E eu digo isso com a maior tranquilidade, porque é um documento público. Esse documento chama-se CALC, e é um documento que é utilizado como referência pelo governo federal para viabilizar a autorização de financiamentos, e para repasse das chamadas transferências voluntárias, que são emendas de deputados federais, etc. São 15 certidões que são exigidas. Das 15 certidões, Cubatão deve 7. Está apontado aqui nesse documento, está aqui em vermelho, deve 7. E aí, entre eles, a gente
tem em mente que saúde e educação são prioridades. Então, tem essa notícia de 72 milhões, e já há vários meses está aqui apontado falta de aplicação mínima de recursos em educação. Está colocado aqui. Sem contar a questão da regularidade previdenciária, que está sem o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. O que significa? Que a previdência do município não é uma bomba relógio, que está tudo ok, que os repasses estão sendo feitos conforme a lei exige. Esse documento, ele inexiste desde 2014. Tá? Então, como é possível, se eventualmente um município tem dificuldades financeiras, como tinha o Guarujá, o primeiro caminho é resolver essas questões, regularizar esses instrumentos para recuperar sua capacidade de poder ir buscar recursos e aproveitar a margem de endividamento, utilizando isso de forma inteligente. É isso que o Guarujá fez. Pagou os 200 milhões, porque é assim, porque o município tem um monte de dívida, a Corsã isso, a Corsã aquilo, tá bom, pagou, resolveu? Não resolveu a dívida, não avançou, não tem melhoria na cidade, é preciso mudar alguma coisa. E as pessoas precisam entender que não é com migalhas que se atende o povo. Porque enganar a população pavimentando acessos em lugares de urbanização irregular apenas cristaliza uma moldura do que é irregular. Porque essa população, com acesso asfaltado, vai continuar sem condições de ter sistema de esgoto adequado, sem ter condições de acessibilidade num evento de sinistro como incêndio ou como até uma ambulância para chegar e socorrer as pessoas. Simplesmente asfaltar sem fazer topografia, porque as pessoas vão acreditar naquilo, vão investir no seu imóvel e depois chove e alaga tudo. Isso é enganar a população. Não é justo fazer isso. O certo é fazer as coisas da forma correta, de forma clara e transparente. E a cidade, a população, sabe que existe recurso, existe condições, e se tivesse respeito, consideração, conhecimento e capacidade administrativa, tudo isso gerando uma gestão adequada, Cubatão estaria em outro patamar. E a resposta virá brevemente, porque quem ama Cubatão não aceita mais a situação que Cubatão está. Muito bem. Essa relação com Cubatão, você vê quanto gasto abaixo e quantas percepções você precisa ter. Não é simplesmente um equipamento que já deveria estar funcionando há algum tempo, que é o centro de oncologia, e não está funcionando, só uma porta aberta e a toque de caixa. Por que não está funcionando? Ninguém aqui é contra, você é contra o centro de oncologia. Nada. Já deveria estar funcionando desde o ano passado. E não está funcionando. O que nós fazemos aqui é cobrar a verdade. É que as coisas cheguem às pessoas. Não simplesmente que as coisas se tornem palpáveis ou até de forma sorrateira ou para surgir algum tipo de informação adversa, como é esse aqui que o Ministério Público de São Paulo está fazendo com relação ao Plano São Paulo, para saber se no ano eleitoral as coisas passaram a funcionar instantaneamente. E aqui o Adalberto deu um excelente panorama, esquadrinhou por completo a questão financeira da cidade. E assim, você vê que Cubatão está funcionando em potência muito em marcha lenta, da produção do Parque Fabril, e mesmo assim continua arrecadando em ICMS, o que muito município que produz muito mais não tem. E aí a pergunta, o que está acontecendo com o dinheiro de Cubatão? Para onde está indo? Por que as coisas são feitas sempre a toque de caixa? Por que tudo meia banda? É isso que não só nós precisávamos perguntar, mas a Câmara também de Cubatão deveria nos informar e não faz o seu papel institucional de saber a verdade. E não só ficar fazendo propaganda política antecipada. Nós estamos de olho, hein? Fica muito atento a essa situação. Mas eu acho que melhor de tudo é você, população, que sabe muito bem do que está acontecendo, né?